presentes, a parte para quem vai assistir agora ou vai assistir depois. Quem não me conhece, me chamo Thiago e a gente tem feito esse trabalho aqui de células todas as segundas e quintas-feiras. A gente vai deixar aqui se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, a gente vai deixar o link da célula na descrição. Hoje eu quero ler um texto que está em Romanos 8:14. Esse texto é um texto pequeno. Eu vou ler o texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é um filho de Deus? Um filho de Deus é aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então ele se torna um filho de Deus. Eu vejo algumas pessoas falando: não, eu sou filho de Deus. Se você não aceitou a Jesus, você não é filho de Deus. Você é criatura. É por isso que Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Criaturas são as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Mas no momento que as pessoas aceitam a Jesus, levantam a mão para o alto, pode ser na igreja, pode ser numa praça, pode ser até na sua casa. No momento que a pessoa aceita Jesus, ela se torna filho de Deus. E aí, meu irmão, quando a pessoa se torna filho de Deus, inaugura-se na vida dela o que a gente chama de comunhão ou justiça, que é o relacionamento com Deus. E aí, essa pessoa que se tornou filho de Deus, ela vai conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Só que tem um problema aí. As pessoas passam às vezes a vida na igreja, passam a vida lendo a Bíblia, mas talvez não conheçam o Espírito Santo. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui para continuar com o trabalho de Jesus Cristo. Veja, quando Jesus esteve aqui na terra, o Senhor Jesus, ele estava próximo dos apóstolos. Os apóstolos comiam com ele, os apóstolos aprendiam dele, os apóstolos, quando tinham algum problema, vinham até o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo dava a solução do problema. Então, era como se fosse um só. Eram amigos e muito unidos. Mas um dia, o Senhor Jesus disse que ia embora. E os apóstolos ficaram tristes. Eles devem ter pensado assim: e agora? Quem vai resolver nossos problemas? E agora? E aí Jesus Cristo falou o que para eles? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, vai ensinar tudo que vocês precisam saber. Então hoje, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar o que precisamos saber. Hoje eu vejo muita discussão de igreja. A minha palavra é a verdade. A outra, não, a minha palavra é a verdade. Não, a outra é a verdade. Só que é todo mundo querendo trazer a sua própria verdade. Mas ninguém pergunta o principal, o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. E repare que o texto diz o quê? Que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, se nós conhecemos o Senhor Jesus, no momento que aceitamos o Senhor Jesus, a gente começa a ter comunhão com Ele, a gente imediatamente é guiado pelo Espírito Santo. E qual é o papel do guia? O papel do guia, ele funciona como papel de líder, certo? O guia é aquele que vai mostrar o caminho. Só que para a gente escutar o caminho, a gente precisa seguir o guia. E o guia, ele quer falar conosco. O Senhor Espírito Santo, ele quer falar conosco. Ele quer falar com a igreja. Só que parece que as pessoas estão com os ouvidos tampados para ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque se prega muita palavra, pega muita teologia,
Não é errado. Tá, você quer pregar a Bíblia, quer ensinar a Bíblia. Aliás, pregar a Bíblia não, você prega o Evangelho. Você quer ensinar a Bíblia? Ok. Mas você precisa conhecer o Espírito Santo. Porque o conhecimento de Bíblia não é a mesma coisa que o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é vindo através do Espírito Santo. Se você tiver o conhecimento de Bíblia e não tiver o conhecimento do Espírito, isso se torna infrutífero. Eu vou dar um exemplo. Jesus Cristo, ele era Raboni, ele era mestre também. Mas tudo que Jesus fazia, os mestres da lei também conheciam Bíblia, eles não conseguiam fazer. E eles usavam a própria Bíblia, a Bíblia não, a escritura da época, a Torá, para poder justificar que eles estão certos e o que Jesus estava fazendo era errado. E qual a diferença de um para o outro? Jesus tinha o conhecimento, ele sabe tudo, mas ele estudou, se tornou um Raboni. Mas Jesus tinha o Espírito Santo e eles não tinham. Na nossa vida, nós precisamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui para falar conosco. Para alguns pode parecer loucura, mas não é. Deus, ele é real. O Espírito Santo, ele quer mover na igreja. Ele quer se tornar real nas nossas vidas. Amém? Você vê o caso de Samuel. Samuel estava aprendendo com Eli, o sacerdócio lá, e uma vez Deus chamou ele. Ele não aprendeu aquilo nas escrituras. Foi Eli que ensinou para ele, Deus está chamando, então você fala, eis-me aqui. Então, o mais importante na vida do cristão é conhecer o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinar o que a gente precisa saber. Tipo, eu fiquei pensando, algum tempo atrás, que domingo passado eu fui numa igreja, onde eu estou indo agora, e, sabe, eu até falei para os irmãos, é o Espírito Santo que me levou para cá. Há 2 anos atrás, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava andando de bicicleta, andando de um lugar muito longe, muito longe, muito longe. E aí, depois de andar assim, parece que demorou meia hora de sonho, só andando de bicicleta, para um lugar muito longe. Eu até pensei no sonho, cara, eu estou indo para um lugar muito longe. Para quê? Aí no final desse lugar, eu vi o metrô, e o metrô branco, todo branco. E eu sei que em sonho, quando tem as coisas brancas, é Deus. E quando eu cheguei nesse metrô, apareceu uma menina me chamando para a igreja. E aí eu escrevi meus livros, conheci alguns amigos. E aí um amigo que comprou meus livros de São Paulo, ele veio aqui no Rio de Janeiro, porque ele está estudando para ser missionário, alguma coisa assim, e ele vai fazer um curso numa igreja aqui no Rio de Janeiro, ele vai ficar um mês. Então no último dia ele queria me ver, então a gente marcou um dia para poder se encontrar. E aí a gente foi nesse shopping. Eu nunca andei de metrô na vida, nem reparei desse sonho, nem me liguei, nem na hora. E aí eu fui nesse lugar, peguei o metrô pela primeira vez e tal, não me liguei no sonho. E aí eu estava conversando com ele. Ele até falou assim para mim, cara, você precisa de um lugar lá para conhecer outros irmãos, para adorar Deus com outros irmãos. Aí eu pensei assim, pô, que igreja que eu vou? Que igreja? Porque eu passei por tanta igreja, sabe? Tantas igrejas, sempre aconteceu alguma coisa e tal. E eu, por mais que eu não critique igreja, mas eu já achava que não tinha mais uma igreja para mim. Eu não acreditava mais que estaria numa igreja. Tipo, ele estava fazendo isso comigo, eu até estava falando isso com ele, 5 minutos depois, quase como se fosse interromper um assunto, apareceu 2 meninas. Aí elas falam assim, pô, eu posso orar por você? Aí
Ela sentaram lá, ficaram conversando com a gente. Aí até eu lembro até hoje que eu falei da oração. Falei, ó, o meu pedido de oração, eu não tenho nada para pedir. Eu só tenho que agradecer a Deus. Mas eu nem me ligava que aquilo ali já era Deus, já tinha trazado isso para minha vida. E aí a menina falou, pô, tem uma igreja em Campo Grande e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pois assim, pô, igreja em Campo Grande, como é que Deus vai mandar uma menina onde eu estou muito longe para vir em Campo Grande? Até o meu amigo falou, hã? Tá em Guadalupe. Tava em Guadalupe, tava muito longe, e eu nunca tinha ido lá, né? Aí meu amigo falou, cara, isso é de Deus, cara. Aí, beleza, eu fui para a igreja, mas antes, isso foi na quinta. Falei, não, eu peguei até o Instagram na igreja e tal. Resumindo, isso foi na quinta. Na segunda-feira, que eu lembrei do sonho. E depois eu me lembrei que eu tinha vários sonhos. Eu estava indo para a igreja de bicicleta. E era uma igreja em Campo Grande. Eu passava por uma praça, voltando a vida de noite para casa. Isso se cumpriu. Aí eu entendi. O Espírito Santo, ele como ele dizendo assim para mim, ó, agora eu quero que você vá para lá. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo falou para mim, através desse sonho, para poder ter lá nessa igreja. E eu vou falar, eu fui muito abraçado na igreja, me senti muito abraçado pelos irmãos lá. O que eu quero dizer aqui? Quando nós vamos a seguir o Senhor Jesus, entenda, Jesus Cristo ele não é um personagem, é só um personagem da Bíblia, alguém que está na Bíblia e que está na história. Ele é real, ele é físico. E hoje ele nos deu o Espírito Santo para que possamos estar mais unidos com ele. Eu fico pensando, as pessoas às vezes cantam na igreja sobre o Espírito Santo, mas às vezes passa a vida toda sem ouvir a voz dele. Ele não quer isso. Ele quer falar com todos. O Espírito Santo, ele quer falar com todos. O Espírito Santo, ele é o próprio Senhor Jesus. Ele quer falar com todos nós. Ele quer mostrar o que ele tem para fazer para os seus filhos. No momento que a gente entende sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente entende como é que a gente ser guiado por ele, a nossa vida muda. Tiago, então como é que eu conheço o Espírito Santo? Bem, como é que você conhece a Deus? Você lê na Bíblia, você vai conhecer o lado histórico, as promessas de Deus, mas não vai conhecer Deus pessoalmente. Só existe uma forma de conhecer Deus pessoalmente, e é pela oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. O que quer dizer esse orar sem cessar? Quer dizer, em todo o tempo que você tiver livre, ore. Se você reparar na Bíblia, você vai ver várias passagens de Jesus orando. Jesus separou para orar. Jesus foi orar. Por quê? Porque é através da oração que nós conhecemos o Senhor. É através da oração que a gente vai se aproximando do Espírito Santo. E quando eu digo isso, eu não digo com base de eu vou fazer um ritual aqui, vou orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, amém, aleluia. Não. No momento que você entender que Deus é uma pessoa e começar a orar, buscando contato como se fosse uma pessoa, com respeito claro, Deus vai se tornar real a você. E Ele quer isso. A igreja hoje tá assim, por quê? Porque está precisando ouvir a voz do Espírito Santo. E eu vou te falar, eu já falei isso em outra ocasião, em outro lugar, não é errado você pedir dom, não é errado você pedir unção. Mas à medida que você começa a conhecer a Deus, tudo isso vem naturalmente. Por quê? Porque em vez de você receber dons, você recebe a própria presença de Deus. Ele se torna físico na sua vida.
E eu digo mais, ao ponto do próprio Senhor Jesus, e muitas vezes, aparecer para você e conversar com você. Sabe? O Espírito Santo me ensinou uma vez. A comunhão, ela é como um imã. Um imã. Qual é a função do imã? O imã, ele atrai. Então, à medida que você começa a conhecer a Deus, essa comunhão imã, ela vai puxando o resultado. Que resultado é esse? Que eu chamo de resultado da comunhão. São a presença, as revelações, as curas, os milagres. Só que o imã, ele começa fraco. E à medida que você vai buscando a Deus, esse imã, ele vai ficando cada vez mais forte e vai trazendo resultados cada vez maiores. A gente pode chamar isso de crescer na graça. Então, por exemplo, no momento que você começa a buscar a Deus, todo dia, só querendo Deus, Deus vai te surpreender. Hoje, você ora com uma pessoa, uma dor de cabeça. Amanhã, você já começa a orar e Deus fazer curas de câncer, das doenças incuráveis, estados terminais e essas coisas. É o crescer na graça. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. E Deus fala. E eu falo. Como Deus fala, Ele é carinhoso. Pode parecer estranho isso, mas o que eu estou dizendo é verdade. Deus, Ele é muito carinhoso. Até no jeito dele falar. E eu vou dizer, Ele quer falar conosco. Afinal de contas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está aqui. E o Espírito de Deus, Ele quer falar com todos nós. E principalmente, quer nos ensinar a Bíblia. Ele quer nos ensinar a Bíblia. Mas para que a gente possa querer nos ensinar a Bíblia, a gente precisa ouvir a voz dele. Ele tem muita coisa para ensinar. Afinal de contas, Ele está aqui para continuar com o mesmo trabalho do Senhor Jesus. E o Espírito Santo também é Jesus. Você vê, Jesus disse o que na Bíblia? Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Esses que crerem são aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Que entenderam isso? E meu nome expulsaram demônios, meu nome falaram novas línguas, meu nome pegaram as serpentes. Ou seja, à medida que você vai conhecendo a Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai se tornar físico na sua vida, a ponto de você realizar esses sinais. Mas, realizar esses sinais não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para finalizar essa mensagem, eu quero citar aqui sobre como é que você começa. Eu vou te dar o mapa da mina. Algo que eu aprendi em 2017. Que tem uma passagem na Bíblia sobre Jesus no Getsemane. E Jesus estava no Getsemane, onde ser crucificado, ele estava angustiado, ele pegou os apóstolos dormindo. E ele fala para os apóstolos: você não pode vigiar 1 hora comigo? Na verdade, ele fala isso para os apóstolos. Mas na verdade o texto, ele não está falando só para os apóstolos. Ele está falando para mim e para você. Você não pode vigiar 1 hora comigo? Ou seja, você não pode dar 1 hora do seu dia para mim? Isso já é suficiente para que a presença de Deus possa aparecer para você. Se você conseguir dar 1 hora do seu dia para o Senhor, fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, eu sei que é difícil orar por 1 hora seguida, mas uma coisa eu digo: ao fechar a porta do seu quarto e dar a sua hora diária para o Senhor, você coloque louvores. O louvor é uma oração. E eu digo, se você fazer isso na expectativa apenas de conhecer a Deus, Deus vai se manifestar.
Só que não é do dia para a noite. É como diz a Bíblia: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esse ouvir meu clamor não é que Deus está ouvindo, Deus demorou a ouvir o teu clamor. Esse ouvir o teu clamor quer dizer, Ele respondeu a sua oração. Porque toda oração que você faz, Deus está escutando. Mas no texto, o sentido do texto é esse. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ou seja, Ele respondeu a sua oração ou Ele falou com você. Se você vê os ministérios de milagres, muitas vezes eles entenderam isso, de dar sua hora diária para o Senhor. Muitas vezes. Agora eu digo, no momento que você buscar a Deus, no momento que você começar a receber os sinais do Espírito Santo e ser verdadeiramente guiado por Ele, eu digo, o que você receber não é seu. Para finalizar essa mensagem, eu vou citar Sansão. Sansão tinha o Espírito Santo. E no momento que ele tinha aquele ímpeto dele, aquela fúria, ele tinha aquela força. Só que ele pensava que era dele. Não. Estava aquela força com ele porque o Espírito Santo estava com ele. Mas no momento que ele deu as costas para o Espírito Santo, ao contar o segredo entre ele e o Espírito Santo para Dalila, o Espírito Santo saiu dele. Aí você sabe a história. Cortaram as tranças dele, ele perdeu a força. Repare, cortaram as tranças dele. Beleza, ele perdeu a força. Mas a força não estava nas tranças. A força estava no Espírito Santo. Só que o Espírito Santo saiu dele. Mas um dia, quando ele estava lá, preso no templo de Dagon, e ele pediu para que a força voltasse. E aí voltou e ele fez o que fez. A história vocês podem ler na Bíblia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida a gente precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muita coisa para falar para a gente. Ele tem muita coisa para ensinar a Bíblia. Ele quer falar conosco. Repare, os profetas na Bíblia, todos tinham o Espírito Santo. Todos tinham o Espírito Santo. Para finalizar, eu quero recordar uma passagem de Moisés. Que uma vez o Espírito Santo saiu de Moisés e foi naqueles anciãos. E qual foi a primeira coisa que os anciãos fizeram? Profetizaram. Ou seja, a gente só pode profetizar porque o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo, ele quer profetizar. Ele quer falar coisas para nós. Só que ele só vai falar se a gente tiver ouvido para ouvir. E ele quer falar. Ele quer nos ensinar. Afinal de contas, todos nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então essa é a minha mensagem. Eu vou deixar, se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar essa mensagem, vou deixar o link da mensagem, da live no Facebook, o link do Facebook na live, na descrição do vídeo. E é isso, eu vou fazer uma oração. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Poder inscrever no canal, poder assistir a nossa live, e a gente fica grato. Jesus querido, Espírito Santo, obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por nos guiar. Obrigado pela igreja que o Senhor me colocou. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que eu estou conhecendo. Senhor, continue guiando, Senhor. Continue guiando a sua igreja. Por favor, se torna real na minha vida. Se torna real na vida dos meus irmãos, do meu irmão, do meu pai, da pessoa que está assistindo esse vídeo, de meus amigos. Por favor, muito obrigado e que na segunda-feira possamos estar aqui novamente, em nome de Jesus. Amém.